Louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus. Como é que vocês estão, amados? Bom dia, paz gloriosa, bendita, maravilhosa de Jesus. Que ela esteja na sua vida, na sua casa, no teu coração, onde quer que você esteja, receba a paz do Senhor. Essa paz que o mundo não pode dar, somente o Senhor, Ele pode nos dar e Ele dá. Que nós estejamos com ela em todo o tempo, né, Ritinha? Paz do Senhor. Amém. Bom dia, queridos. Estamos começando mais uma segunda-feira, mais um programa Maranata aqui na Rádio Estúdio FM para você. Minha amiga Cidinha Sumida, Deus abençoe a sua vida, querida. Bom dia, querida, bom dia. Como é que vocês estão, amados? Espero que estejam todos bem, né? Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Vamos comer o nosso maná que Deus tem para hoje, né? Para alimentar o nosso dia, nossa semana. Em nome de Jesus, que você se prepare aí o teu coração para receber a boa palavra de Jesus. Ele tem uma palavra para consolar os nossos corações nessa manhã, porque Ele tem o Espírito Santo Consolador. Hoje, se você está precisando de um consolo, fique conosco, porque Deus tem uma palavra de consolo para os nossos corações nessa manhã. Amém, queridos? Vamos orar então, né, para que Deus venha nos abençoar, nos proteger, nos guiar, nos fortalecer. Que o Senhor venha trazer revelação dessa palavra, falar ao teu coração, ao meu, a todos os corações que buscam o Senhor, porque Ele diz, né, na palavra que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu creio que nós estamos com o nosso coração aqui buscando a Deus, buscando uma palavra, buscando um refrigério para a nossa alma, buscando uma resposta, buscando força do Senhor para as nossas vidas. Fique aqui então, que o Senhor continua falando conosco. Oremos então, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais a oportunidade de estar aqui, Senhor, falando do teu amor, da tua bondade, dessa palavra santa e maravilhosa, que é como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e faz o que te apraz, porque só o Senhor conhece o nosso coração, na intimidade do nosso ser. O Senhor sabe das nossas dores, das nossas lutas, das nossas tempestades. O Senhor conhece, Pai, a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó. Então o seu socorro vem na hora necessária, no momento exato, para não nos deixar perecer sobre essa terra. Eu creio que tu és o seu Espírito Santo, é aquele que consola os nossos corações. Jesus, o Senhor falou, meu Senhor, que enviaria Ele, e Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, que nós não estaríamos sozinhos. Eu creio na presença do Santo Espírito de Deus, conosco, nos guiando, nos protegendo, nos orientando sobre essa vida, Deus. Em nome de Jesus, continua fazendo a tua obra no meio dos anos, a notifica. Continua, Pai, abençoando o seu povo, derramando graça, derramando misericórdia, derramando perdão dos nossos pecados, ó Deus, que são tantos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todos eles, arranca de nós todos esses pecados que não podem mais caminhar conosco. Ó Deus eterno, segura na nossa mão, nos guia, nos proteja, nos coloque de pé, fortaleça, Pai, aqueles que estão fracos, cansados, desanimados, que não têm mais esperança, mas Tu és a esperança do seu povo. Tu és a rocha forte do seu povo. Tu és aquele em quem nós colocamos a nossa confiança, a quem nós entregamos a nossa vida, e crendo que o Senhor é bom, que Tu és um Pai de amor e de bondade, que tem cuidado dos seus filhos. Revela-te para nós, Senhor. Revela-te para nós no meio da sequidão. Revela-te para nós no meio da confusão. Revela-te, Senhor, para nós. Mostra-nos a verdade. Mostra-nos, ó Deus, a teu caminho. Livra-nos dos laços do inferno. Livra-nos dos enganos, Pai. Dos enganos. Põe por terra todo o mal. Pai, tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Abençoa. Continua fazendo a tua obra maravilhosa no meio do nosso país, expondo toda a podridão, para que venha tudo ser limpo, ó Deus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos fortaleça em Ti, porque Tu és
a nossa força e nós nos alegramos no Senhor. Nos abençoa, derrama a tua bênção sobre esta rádio, Pai, que abre as portas para o teu evangelho. Derrama, Pai, a sua bênção sobre a Ritinha, sobre todos que aqui trabalham, Pai, todos que aqui anunciam, ó Deus. Venha prosperar essa obra em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém, Jesus, glórias ao Rei dos céus, aleluia, o eterno e todo-poderoso Deus, Criador de todas as coisas, amém, queridos. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã, muito poderosa, e ela vai falar de uma maneira especial conosco nesta manhã. Se você crê, recebe, já começa a receber, está lá no Salmo 42, né? Eu até já deixei engatilhado aqui no último programa, semana passada. Nós não podemos vir, mas estamos aqui. Salmo 42 e o Salmo 43 são salmos, é praticamente uma sequência do outro. Aí tem uma situação ali de uma pessoa que está sofrendo e que está clamando a Deus e que está questionando o Senhor. Eu quero dizer para você de novo o que eu já disse uma vez e torno a repetir. Clame a Deus. Fale com o Senhor. Fale como um amigo. Aquele diante do qual você se derrama. Você fala o que você tem que falar. E se você acha que o teu amigo não está te ajudando, o que você faz com o seu amigo? Você fala, poxa vida, você poderia ter feito isso por mim, você não fez. Não é assim? Pois saiba que Deus também pode ouvir isso de você, na hora da tua amargura, na hora da tua luta, na hora do teu sofrimento, você pode falar com Deus, assim, sem reserva nenhuma. Porque o salmista aqui, e no livro de Jó a gente aprende muito isso também, né? Ele chega diante de Deus e fala umas coisas que a gente fala, nossa, como que ele pode falar isso? Mas ele falou. Mas o fato é, ele crê e ele espera no Senhor. Amém? Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus dentro de mim, ó meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas, todas as ondas dos teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia, de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontaram os meus adversários. Por quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia! Porque estás abatida, ó minha alma. Ele, o salmista aqui, que esse salmo é dos filhos de Corá, ele está abatido, ele está triste, ele está sem esperança, porque na situação que ele olha, não tem solução. Ele está desorientado, triste. Ele está oprimido, ele está cansado, ele está deprimido. Ele não vê mais alegria em nada. E ele está falando, Senhor, me ajuda. E ele fala para ele mesmo, a minha alma, porque você está abatida, confia. Ele mesmo lutando contra
contra a depressão que ele está sentindo, contra a tristeza que ele está sentindo nesse momento. Ele luta contra ele mesmo. Ele mesmo fala, por que você está batendo a minha alma? Não faça isso. Se levante, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Aí ele começa, eu estou desesperado, porque quando ele fala aqui, ó, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus, porque a situação dele era tão difícil, que ele sabia que era só Deus que resolveria a situação. Dizem os historiadores que essa situação era uma situação de cerco em Jerusalém, né? Os assírios vieram para destruir, para arruinar tudo. Sabe quando o Hamas invadiu Jerusalém, invadiu Israel e matou, e estuprou, e fez aquelas atrocidades todas? Era isso aqui, os assírios faziam isso aí também, né? Além de tirar a vida das pessoas, ainda fazem atrocidades com as pessoas. Eles não se contentam só em matar, eles querem fazer mais atrocidades, que nem o Hamas fez lá. Então, a pessoa que estava vivendo essa situação, quando ela viu o inimigo se aproximar e eles não tinham força para lutar, e ele estava vendo o seu povo, seus amigos, a sua família morrendo também, então ele se desesperou e sabia que era só Deus que poderia resolver. Então, ele estava clamando como uma corça anseia pelas águas. Quando a gente fala de água para nós aqui, irmãos, é fácil. Aqui em Oroeste a gente desce ali, tem um rio. A gente vai aqui para Populina, tem o rio ali. A gente vai aqui para o lado de Guarani, tem mais rios atravessando. A gente vai aqui para o lado de Indiaporã, tem outro rio. Chega lá em Miricela, é outro rio. Não é a realidade de... Oh, tudo bem, querida? Deus abençoe a sua vida. Oi, Lúcia, Deus abençoe, minha amada. Beijo no coração. Não é a realidade de Israel, queridos. Quando eles falam lá de água, é uma coisa difícil, é deserto lá. Água não dá em todo lugar, não tem. Então, ele viu a imagem dessa corça querendo água, desesperadamente procurando por águas. E ele se viu também nessa situação de... Eu preciso correr para os braços do Senhor, porque somente Ele pode me ajudar. Eu necessito, porque a situação que eu estou, ela é tão difícil, que só Deus. Então eu me desespero, buscando a proteção, buscando a graça, buscando a misericórdia, buscando o perdão, buscando o escape em Deus. É assim que esse salmista via a situação dele. Como uma corça que precisa de águas, que ela tem que tomar a água dela, até porque quando ela sente sede, ela solta algum cheiro que o inimigo percebe e vem correr atrás dela. Vem para o inimigo dela, da corça, é o que está na cadeia alimentar acima dela, né? Eu acho que no caso aqui são os leões. Os lobos, né, maiores que vêm comê-la. Então, ela necessitava da água do rio para entrar dentro, para matar a sua sede, para parar de expelir aquele odor que atrai os inimigos. E também, dentro da água, a corça, ela se desaparecia. O lobo ficava lá desesperado, procurando ela, e não achava mais. Então o salmista estava numa situação tão difícil que ele falava, Deus, eu também preciso do Senhor. Eu também preciso das tuas águas para me esconder do meu inimigo, para que eu possa sobreviver a essa situação. E ele está clamando. E ele está clamando ao Deus da sua vida. Você tem um Deus na sua vida. Você clama pelo Deus da sua vida. Então você vem aqui e leia, para entender. Aí ele fala, minha alma tem sede desse Deus, porque eu estou em desespero, eu estou em aflição, eu estou em perigo, eu preciso desse socorro. Como uma corça, na hora que ela está desesperada, que o leão está correndo atrás dela, ela precisa das águas, que ela tem que achar no deserto, ela tem que saber onde é que está a fonte, para ela correr a tempo de não morrer. É essa situação que ele está se comparando. Eu não sei qual é a sua situação. O que eu sei é que o mesmo Deus desse salmista aqui está aqui. É que o mesmo Deus dos filhos de Corá está aqui.
E que se nós clamarmos, ele também vai entrar com a providência antes que o inimigo nos arrebate. Porque ele vai chegar com providência antes. As águas do Senhor chegarão antes, para que você possa mergulhar nelas e sair do radar do adversário. É sobre isso que ele está falando. Aí ele está tão desesperado, gente, porque olha o que ele fala. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Essa pessoa está chorando sem parar, de dia e de noite. Você já passou por uma situação dessa? Você vive uma situação dessa que para todo lado que você olhe não tem solução para você. Mas o Senhor está falando, confia em mim. A minha providência, o meu socorro chegará antes que você seja destruído. Eu não vou permitir. Deus não vai permitir a nossa destruição. Então ele está em depressão, chorando de dia e de noite. É uma pessoa que está depressiva, que está extremamente triste. Sabe quando você acorda e você não queria ter acordado, porque na hora que você abre seu olho, você toma consciência de que o seu problema continua ali e você já começa a chorar. Você já não tem nem mais força para orar. Você não tem mais nem palavras para falar. A tua vida é chorar. Eu já passei por isso, irmãos. Isso é muito triste. É muito triste. E eu já era crente também. Passei antes de ser crente e já passei depois de convertido ao Senhor. Uma situação que ela chega na nossa vida, que você olha e você fala, não tem solução. Não tem. Acabou para mim. Acabou. Não tem porta aberta, não tem escape, não tem. Aqui acabou para mim. Você não sabe nem o que fazer. Porque todas as opções que você pensa do que você pode fazer para se livrar dessa situação, você vê que você pensa, vai fazer isso, não dá certo, você vai fazer o outro, não dá certo, e você fica ali, paralisado, sem poder se mexer. Tão somente clamando a Deus. E as lágrimas são o seu mantimento de dia e de noite. Ou seja, ele está falando aqui, eu já não como mais. É aquela pessoa que já parou até de comer, de tanta tristeza assolar o seu coração. Existe isso, está aqui na Bíblia que existe. A Bíblia está cheia de pessoas que passaram por problemas, que passaram por situações muito complicadas e que entraram em depressão também. E que tiveram que esperar. Mas em todas, na vida de todas elas, todos esses exemplos que o Senhor deixa para nós, todas elas alcançaram a graça. Todas elas alcançaram o milagre. Creia nisso. Ninguém ficou desamparado. Aí ele lembra de quando era tudo bom. Acho que essa história cabe bem assim para casamentos, né, que se desfizeram. Ai, meu Deus do céu, porque teve um tempo que era tudo bom. Esse salmista aqui lembra do tempo que ele ia para o templo, para a casa do Senhor. E era ele que conduzia a multidão em adoração. Porque toda vez que o povo lá em Israel se reunia nas festas para ir para lá, para louvar a Deus, quem é que coordenava tudo? Quem é que levava o povo à adoração? Quem é que cantava? Quem é que tocava os instrumentos? Os levitas. E os filhos de Corá eram levitas. Durante o cerco, não tinha mais como ir para a casa de Deus. Estava tudo cercado, era guerra, que nem aconteceu agora lá em Israel, né? Diz que não teve missas, celebrações na igreja do Santo Sepulcro por causa da Páscoa. Foi tudo meio assim estranho lá. Por quê? Por causa da guerra. Não é? Mesma coisa, estava acontecendo aqui. A realidade desse moço aqui era essa. Tinha guerra, ele não podia mais ir para adorar a Deus e ele era um levita. E ele gostava de fazer isso, a vida dele era fazer isso, e agora ele não podia mais. Ele que era aquela pessoa alegre, que levava o povo na procissão, adorando a Deus, agora ele não tem mais essa condição. Porque o inimigo está na cola dele, está matando onde ele morava. E ele está triste por causa disso. Quando eu me lembro dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, de louvor, com a multidão que festejava. Ele se lembra de um passado que era bom, coisas boas que tinham acontecido, e agora, na realidade que ele está, não tem mais nada bom.
Não tem mais alegria. Agora é só choro, é só luto, é só pranto, é só tristeza, é só dor. E ele está chorando. Não é pecado chorar. Tem gente que pensa que porque você se converteu, você não pode mais passar por nada. Caramba, tá tudo errado. Nós vamos passar assim. Olha o cara que ele era um levita da casa do Senhor. Olha como é que estava a situação dele. Olha essa tristeza, essa amargura, essa depressão profunda que esse salmista estava passando. Só que ele luta. Ele luta. O bonito desse salmo é que ele luta contra isso. Ele fala para a alma dele: minha alma não fique abatida. Porque ele sabia que se lá dentro, se o emocional dele, se a força interior dele se abatesse, ele ia cair. Ia ficar tudo mais difícil. E ele fica falando para a alma dele: não fique triste, minha alma. Não fique abatida, minha alma. Não se perturba. Não fica assim apavorada. Ele falava com ele mesmo. E ele falava com Deus. Eu acho que é porque ele tinha lido o livro de Jó. Deixa eu ver aqui. Eu até marquei em algum lugar aqui para não esquecer. Para falar para os irmãos uma coisa muito Jó 6. Uma coisa muito bonita que acontece ali no livro de Jó. Que ele foi desabafar com os amigos, né? Você lembra a história de Jó? Aconteceu toda aquela situação com ele, perdeu tudo e tal. Ele estava lá naquele lixão, se coçando, cheio de feridas. E chegam os amigos. E os amigos começam a acusá-lo. Que ele fica: aí, Jó, você pecou. Aí, Jó, você fez alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com você, Jó? Porque quem serve a Deus direitinho não acontece nada. E foi aquela confusão, né? Aqueles amigos ficavam atormentando Jó, oprimindo Jó. Eu acho que esse salmista já sabia da história de Jó. Por quê? Porque ele não foi conversar com ninguém para falar que ele estava triste e desesperado, para não ouvir de ninguém. Calma, fique em paz. Gente, tem hora que a gente não quer ouvir, fique em paz. Porque você está desesperado, você quer alguém que grite com você, que chore com você, não é isso? E a pessoa, ela só sabe falar: fique em paz, Deus está no controle. Mas na hora da sua situação desesperadora, como que você vai se aliviar? É a pessoa falando isso para você? Não. É a pessoa chorando com você. Porque o choro alivia a alma, né? Você sabe. É bom chorar para aliviar. Vamos ver se eu acho o versículo que Jó fala aqui. Que... Não é. Não, também estou no livro de... Estou no livro de Esther, estou doida. Vamos achar Jó aqui, cadê? Jó. Sim, porque Jó, passando por isso, ele fala assim para os amigos dele, ele fala uma coisa tão interessante. Ele fala assim: como assim? Como vocês vão me condenar? Vocês não estão entendendo que eu estou falando, porque eu estou desesperado. Porventura buscareis palavras para me repreender, visto as razões do desesperado. Porventura buscarei palavras para me repreender, visto que as razões do desesperado são como o vento. Já está falando para os amigos dele: vocês vão ficar me acusando? Será que vocês não estão vendo a minha situação? Será que vocês não estão vendo que quando eu estou aqui falando até contra o Senhor, é porque eu estou desesperado? E eu estou dizendo que Deus me abandonou, porque eu sinto que Ele me abandonou, porque o que eu estou vivendo é muito difícil. E aí, passou pela cabeça do salmista também: Senhor, o Senhor nos abandonou. O Senhor me abandonou. O que ele fala aqui? Versículo 6, ele fala assim: oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde as Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Ele estava falando assim para Deus: Deus, meu Senhor, Deus da minha vida, eu estou achando que o Senhor me abandonou. Eu estou achando que o Senhor está fazendo comigo o que o Senhor faz quando deságua as águas do Monte Hermon. E aquelas águas vêm com aquela velocidade passando por cima de tudo. Ele está falando assim para o Senhor: Senhor, eu estou achando que o Senhor está fazendo comigo o que essas águas fazem nesse monte. Para o Senhor estar passando por cima de mim com essa tempestade. Contudo,
O Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo em uma oração ao Deus da minha vida. Olha a situação. Deus, o Senhor está me matando. Eu sinto que o Senhor está me matando. Mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Porque as suas misericórdias são maiores. O seu amor é maior. E eu te louvarei, Senhor. Olha só a situação. Eu acho tão lindo isso aqui, irmão. Sabe por quê? Porque aqui não tem super crente, aqui não tem super pessoa. Aqui tem uma pessoa normal, como eu e como você, que às vezes passam por situações que a gente olha para o céu e fala: Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo? O Senhor me abandonou. É claro que quem ouve vai falar assim para nós: você tá doida, irmã? Deus nunca abandona ninguém. Eu sei que Deus nunca abandona ninguém, mas o que eu sinto é que Deus me abandonou nesse deserto. E Deus vai condenar a minha fala? Que nem o Jó falou para os amigos aqui. Vocês estão me condenando pelo que eu estou falando? Será que vocês não estão entendendo que eu estou desesperado? Então eu vou falar coisas desesperadas. É normal, irmãos. É normal. E eu vou te falar. Ouvi uma frase do pastor Rodrigo Silva. Deus, ele se sente menos blasfemado com umas palavras assim de um pecador, umas palavras revoltadas de um pecador, do que as palavras de isopor de um santo, que se diz santo. Ai, não posso falar isso. Deus não se sente ofendido com isso. Sabe por quê? Porque Deus entende a nossa dor e o nosso sofrimento. E o salmista está falando aqui. Parece que o Senhor nos abandonou. Me abandonou. Eu estou me sentindo como no meio daquelas águas lá, que vai passando por cima e levando tudo embora. O Senhor está fazendo isso comigo. Aí ele continua: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Deus, onde é que o Senhor está? Olha o que os inimigos estão fazendo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontaram os meus adversários. E quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? O adversário ainda afronta: cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Apesar de toda revolta, apesar de toda dor, apesar de tudo isso que ele está falando, que ele está sentindo, Deus, o que você está fazendo comigo? Ele sabe que um dia vai ter um momento que Deus se levantará a seu favor. É isso que nos sustenta na hora da angústia, na hora da aflição. É saber, irmãos, que uma hora Deus vai se levantar. Uma hora isso vai passar. Uma hora isso vai acabar. Deus não nos abandonou, embora pareça. O próprio Jesus, quando ele estava lá esses dias passando por Páscoa, Jesus, ele estava no jardim do Getsêmani. Quando ele viu o que ele tinha que passar, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero tomar. Não quero. Mas seja feita a sua vontade. Ele fez igual o salmista aqui. Aí lá na cruz, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque na hora da dor e na hora do sofrimento, a gente pensa que Deus não está mais no controle da situação. A gente pensa que tem alguma coisa que está errada. A gente pensa que não vai dar conta de passar. A gente não enxerga o dia de amanhã. Mas o Senhor, na sua santa palavra, escrita aqui, está falando para nós: tem um amanhã. Eu não perdi o controle da situação. Pode chorar, pode se descabelar, eu entendo a sua dor, mas nunca se esqueça que eu estou aqui. Faz parte do processo. Um dia vocês entenderão tudo, agora vocês não entendem por que é que tudo isso acontece. E o Salmo 43, ele continua, porque é a continuação do 42. Ele vai assim: faze-me justiça, ó Deus. Pleiteia a minha causa contra essa gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas?
É o salmista falando para Deus. Por que o Senhor está rejeitando a minha oração? Por que o Senhor não me ouve, Senhor? Por que ando lamentando por causa desse problema? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Senhor, me tira dessa escuridão, dessa treva. Envia a tua luz na minha vida para que eu possa ver o que está acontecendo, para que eu possa ter uma direção certa. Ah, Senhor, no dia que o Senhor fizer isso, eu vou entrar no teu altar com alegria e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aleluia. Por que estás abatido a minha alma? E ele continua, né? Salmo 43. Por que estáis perturbadas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o Deus meu. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera no Senhor. O Senhor não te abandonou. E nem a mim. Às vezes a luta é tão grande, tão travada, que a gente não vê saída. Mas Deus está no controle. Ele sabe a saída. Ele sabe o escape. Ele já preparou. É porque faz parte do processo passar por isso. Olha, irmãos, tem tanto mistério, né? De Deus. E às vezes a gente também fica se comparando muito, querendo viver também grandes testemunhos. E às vezes não é para a nossa vida aquele grande testemunho. É para outra pessoa, não é para você. Mas o fato é que Deus está nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal em todo o tempo. Então, o que eu quero dizer para você, para encerrar? Na hora do desespero, é normal chorar, clamar, se desesperar. É normal ficar perdido. É normal falar que Deus te abandonou. É normal pensar que você está só. É normal pensar. Só que isso não é a realidade. A realidade é que você não está só. O Espírito Santo te consola. Deus está no controle. E Ele não vai te abandonar. Como nunca abandonou nenhum dos seus, né? Embora pareça que abandonou, como aconteceu com o próprio Jesus ali na cruz. Embora ele estivesse também dando um recado, né? Falando lá o Salmo 22, para os discípulos entenderem, sou eu que estou aqui, calma aí que tem ressurreição. Mas ele também se sentiu abandonado. Lá no jardim do Getsemane, ele também pensou que não fosse dar conta. Ele também passou por essa situação. É normal, irmãos, nós somos humanos. Nós somos humanos. Então, o que eu quero falar para você? Fale com o Senhor. Às vezes, nós vamos ter muitos amigos como aqueles de Jó, que ficavam só apunhalando Jó e querendo achar algum erro em Jó. E o mistério de Jó era com Deus, não tinha nada a ver com o que aqueles amigos falavam. E na hora que Jó falava, porque Jó também falou um monte de coisa, Jó falava até assim, ó, irmãos. Ele falava assim, maldito o dia que eu nasci, porque minha mãe não me abortou. Jó falava isso. É claro que na hora que os amigos ouviam ele falando isso, falavam, Jó, você tá doido? Aí Jó fala assim, o que vocês querem que uma pessoa desesperada fale? Pelo amor de Deus, me deixa desabafar. Deixa desabafar. Né? E chore, irmão, chore. Você vê o salmista aqui, era de dia e de noite. Ele só chorava. Chore, porque o choro também alivia a alma, sabia? Quando você chora, depois não passa, não dá aquele alívio, porque junto, tem um estudo científico que fala sobre isso, que quando nós estamos chorando, no nosso cérebro libera umas substâncias, que é que nem uma droga, que nem uma cocaína, você acredita? É ciência isso, tá? Eu andei pesquisando. Então, o choro faz bem, pode chorar. Mas também não vai ficar só no choro, né? Óbvio que tem os dias de alegria. Mas quando você está naquela situação, não tente ser mais forte, que isso também te mata. Você também pode desabar uma hora e chorar, e pedir socorro, e expor a sua fraqueza diante de Deus, não diante de falsos amigos. Porque os falsos amigos, eles são que nem os leões querendo comer a corça, né? Na hora que a corça começa a exalar aquele cheiro de sede, eles já percebem e eles já vão correr atrás da corça. Não é assim com o cachorro? Cachorro, né? O pessoal fala, se você demonstrar medo, ele vem te atacar. Mesma coisa.
A gente tem uns sentidos aí, né? Alguma coisa que o nosso corpo exala. Enfim, mas mostre a sua fraqueza para Deus. Deus sabe que nós somos humanos. A Bíblia diz que Ele sabe da nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Pronto. Então Deus sabe. Conhece a tua dor, teu sofrimento, teu lamento. Ele está te vendo. Então chega diante dele e fala: Deus, parece que o Senhor me abandonou. E isso não é blasfêmia. É a realidade que a gente sente. Mas a grande esperança é que Ele não abandonou. É que Ele está realmente no controle de tudo. Ele está realmente no controle da nossa vida, da situação que nós vivemos. E Ele tem tudo escrito. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada fugiu. Então descanse. Pare de chorar. Mas na hora que quiser, desabafe. Mas também não vive nesse sofrimento. Fica falando para a tua alma. Fale como salmista. Porque estás abatido a minha alma. Não, fique assim. Nós vamos vencer essa situação. Nós vamos sair dessa situação de tristeza, de amargura. Não deixa a depressão te derrubar, nem a tristeza. Creia que o Senhor vem vindo aí com grande livramento para a tua vida, amém? E fale para a tua alma. Minha alma, não fique perturbada. Acalme-se. Acalme-se. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Você mesmo pode ser o seu médico, o seu psicólogo. Vai falando para a tua alma se acalmar. Vai falando, vai declarando palavras para ela. Que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E que o socorro dele virá. Porque Ele é fiel. E Ele não abandona o seu povo. Beijo no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez para meditarmos nessa santa e poderosa palavra. A palavra do nosso Deus, que é poder, que é vida para nós. Que é vida para nós. Amém. Até segunda-feira que vem. Shalom, shalom, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Beijos.